Antes de falarmos um pouco sobre como são os ritos fúnebres dos Mormons, vamos entender quem são os Mormons. Mormons é a maneira pela qual são chamados popularmente os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, igreja de tradição cristã, fundada por Joseph Smith em 1830 nos Estados Unidos. Os Mormons acreditavam que, desde a antiguidade, levas de hebreus migraram do Velho Mundo para a América, o que não é provado historicamente. Após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, ele teria ido para a América, onde passou 40 dias ensinando os hebreus da América a palavra de Deus. Em 1820, Smith, na época um adolescente, ele afirmou que viu Jesus e Deus, e que esses ordenaram que ele deveria criar uma nova igreja para resgatar os ensinamentos de Deus e Jesus que haviam sido perdidos com o tempo. Smith afirmou ter sido visitado por um anjo, Moroni, e que revelou a ele diversos textos em placas de ouro. Esses textos deveriam ser traduzidos para o inglês. Smith, usando pedras mágicas, traduziu os textos que foram registrados em um livro por escribas, criando assim o primeiro livro dos Mormons. Isso no ano de 1830, mesmo ano qual a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi fundada. A nova religião passou a ganhar adeptos, mas por defender a poligamia passou a ser reprimida pelas autoridades estadunidenses. Os Mormons passaram a sofrer violências de muitos grupos anti-Mormons. Smith foi preso diversas vezes por acusações diferentes, mas em 1844, na prisão, acabou sendo assassinado a tiros por um grupo contrário aos Mormons. A morte é uma parte essencial dos planos de Deus para todos os seus filhos. Os santos dos últimos dias acreditam que existem dois tipos de morte, a física e a espiritual. A morte física é a separação do nosso corpo mortal e do nosso espírito. E a morte espiritual acontece quando ficamos separados de Deus, por conta da nossa desobediência. Neste vídeo falaremos sobre os ritos fúnebres, logo da morte física. Vamos entender como se procede os ritos fúnebres, como que os Mormons se comportam com a morte de um membro da sua igreja. Quando algum membro da igreja morre, o bispo da unidade em que a pessoa pertencia pode se oferecer para ajudar e consolar os familiares e os amigos, e para ajudar os serviços fúnebres. O bispo também pode pedir ajuda de outros membros da ala para avisar os amigos e parentes, ajudar a preparar o obituário ou outros serviços, ajudar a fazer os preparativos do velório e o cemitério. E atenção, vestir o corpo para sepultamento. É inegociável esta regra para os Mormons. É muito desconfortável para nós do serviço funerário, porque nós temos que deixar nas mãos deles a vestimenta. E são sempre vestimentas brancas. Toda branca. Todo funeral de Mormon, nós preparamos o corpo, nós higienizamos, nós fazemos o que tem que ser feito, só que a vestimenta só pode ser realizada pelos membros da igreja juntamente ao bispo. Depois de vestir o corpo, eles saem da sala e nós continuamos com as ornamentações. Um detalhe, o corpo tem que ser totalmente forrado e preenchido por baixo da ornamentação, não podendo restar nenhum espaço livre entre a ornamentação e o corpo da pessoa falecida. Os velórios no Brasil acontecem como uma oportunidade de nos despedirmos da pessoa que faleceu. E esse evento pode acontecer de várias formas, dependendo dos costumes e tradições locais. Para os santos dos últimos dias, os velórios podem acontecer na capela ou em outro local, de acordo com o desejo da família. Se acontecer na capela da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o manual geral diz que os líderes devem abrir a capela pelo menos 1 hora antes do início do velório marcado. Após o velório, uma oração em família pode ser feita, se a família assim desejar. E o caixão ele deve ser fechado antes dos serviços fúnebres. Já o sepultamento dos Mormons é tradicional. Uma das pequenas exigências que eles têm é de que um membro do bispado acompanhe até o cemitério, até o fechamento do túmulo, o que é perfeitamente normal em todas as outras religiões, onde o pastor acompanha, onde o padre ou algum ministro da igreja católica também acompanha. Uma das coisas que muita gente se engana é em relação à cremação.
Enquanto algumas outras crenças têm restrição à cremação, os Mormons não se opõem à cremação. Ao contrário, eles auxiliam as famílias e eles dão a liberdade da família escolher sepultamento ou cremação, diferente de algumas crenças que são totalmente contra os costumes da cremação. Era isso que eu tinha para falar sobre o sepultamento dos Mormons. Resumindo, eles têm o rito fúnebre deles e uma das exigências diferentes que podemos falar é que eles exigem que o corpo seja vestido pelos membros da igreja, ou seja, nós do setor funerário não podemos vestir os membros da igreja. Tá bem? Espero que tenham entendido e gostado do vídeo.